Olá, estimados alunos, espero que todos estejam bem, sempre buscando melhorar a qualidade aqui. Então, agora consegui colocar a imagem aqui no cantinho da tela para vocês poderem me ver falando enquanto a gente executa os trabalhos aí no Excel. Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre elaboração de fórmulas. Para quem não se lembra, né, nós temos as operações e os sinais dessas operações. Então, eu deixei aqui no cantinho uma tabelinha, né, com os principais sinais. Então, a cruz, né, adição, o tracinho, subtração, o asterisco, a multiplicação, a divisão, que é a barra, e o acento circunflexo, que é a exponenciação ou potenciação, tá? Nós temos uma tabelinha aqui onde nós estamos falando sobre gastos mensais. Então, o esquema aqui é o seguinte: eu tenho aqui os gastos que eu tenho com água, energia, internet e telefone nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e o total. E aqui os valores que eu gastei para cada um deles em cada mês, tá certo? Tá bom. Mas e se eu quiser saber, Carlos, o total que eu vou consumir, que eu vou gastar de água naquele mês? Então, a primeira forma que eu vou mostrar para vocês que dá para fazer a operação é assim: igual, clico na primeira opção, sinal de mais, de adição, clico na segunda, sinal de adição, clico na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. Observa que o Excel ele te ajuda de todas as formas que ele pode, né? Então, cada célula que eu cliquei, ó, célula B4, ele deixou de azul, ele mostra para mim que eu selecionei azul, vermelho, roxo e assim por diante. Tá vendo? Ele vai colorindo para você as células ou o conjunto de células que foi selecionado. Tá ok? Depois que eu terminei minha fórmula, eu dou o Enter. Uma coisa que eu espero que vocês tenham observado é que toda fórmula ela começa com o sinal de igual. Porque se ela entender que aquilo não é um texto qualquer, ela começa com esse símbolo de igualdade. A hora que eu dou Enter, ele aceita a fórmula. Vou repetir de novo, olha, igual, clico na primeira, adição, clico na segunda, clico na terceira, adição, sempre mostrando para ele. Poderia ser um mais, poderia ser um menos? Poderia, mas nesse caso nós queremos somar tudo que está naquela linha referente àquele item, né? Água, energia, internet, telefone. Poxa, Carlos, mas aí eu tenho que fazer um por um? Não. Depois que você fez o primeiro, você pode simplesmente arrastar. Eu fiz duas vezes para poder fixar a ideia. Mas se você reparar, olha, o Excel ele já vai descer uma linha para você. Tá vendo? Cada vez que eu arrasto, ó, vou apagar, vou fazer de novo. Cada vez que eu arrasto, o Excel ele já cria, ele já leva para a linha de baixo. Tá vendo? Ó, manteve as colunas, mas trouxe para a linha de baixo. Poxa, que legal, Carlos. Então a média agora é só puxar aqui? Não. Quando eu puxo para cá, repara o seguinte, ó, ele moveu uma coluna todas as células que foram selecionadas na forma anterior. Então não é isso que eu quero. Como que eu calculo a média? Aí já entra a matemática, né? A média é a soma dividido pela quantidade somada. Então, eu vou colocar aqui igual, vou clicar aqui no total, 1370, dividido por quanto? Semestre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6. E aqui eu vou ter minha média de gasto mensal com cada um dos itens. Tá certo? Então, repara que a hora que eu arrasto, ele vai trazendo para a linha de baixo. Tá? Então, essa é a forma mais simples de se fazer uma fórmula, nesse caso aqui, a adição, né, dos valores. Se eu quisesse saber mês a mês o total, eu poderia fazer dessa forma que eu acabei de mostrar. Eu poderia selecionar os itens daquela coluna e aqui na barra de status eu verificar quanto que daria a soma. Então, olha lá, 1080. Como eu também posso fazer o seguinte, olha só, eu selecionei aquele intervalo,
lá na guia página inicial, lá no grupo edição, o último grupo, eu tenho lá um comando chamado soma, que é o mesmo que o alt igual, né? Eu poderia vir aqui, selecionei soma, ele vai dar o total para mim lá. Tá lá, ó, 1150, 1080 da coluna do lado, tá? Olha lá, selecionei, somei, selecionei, somei. Ah, não, Carlos, mas eu quero arrastar. Tudo bem, você pode arrastar. Eu arrastei até aqui para eu ter o total do semestre, né? Tá vendo? Tá pronta a minha coluna aí, com as fórmulas, com tudo sendo executado. E aí, só com isso daqui dá para criar muitas outras planilhas. Pensa direitinho, cria a sua, e a hora que você criar, comente comigo, manda a sua dificuldade, que a gente vai trabalhando em cima disso junto. Um grande abraço, meus amigos. Até a próxima.